Embora Fanático não seja tecnicamente um mutante, ele foi recentemente convocado para proteger o paraíso mutante de Krakoa da fúria do imortal Hulk. Na edição Juggernaut #2, de Fabian Nicieza e Ron Garney, o Golias Verde e o imparável meio-irmão de Charles Xavier se enfrentam novamente. Apesar de essa edição não apresentar um vencedor claro na luta, esta não é a primeira vez que esses dois titãs se confrontam. À primeira vista, o Hulk parece uma escolha óbvia para derrotar facilmente o Fanático, pois sua força cresce com a raiva. Se o Gigante Esmeralda consegue derrotar os Vingadores, é lógico pensar que ele também pode vencer um vilão que já foi derrotado várias vezes pelos X-Men. No entanto, Fanático e Hulk são adversários mais equivalentes do que parece, e seu histórico de confrontos comprova essa proximidade. A Marvel intrigou os leitores com muitos confrontos ao longo dos anos, mas nenhum é tão intrigante quanto aquele entre o Hulk e o Fanático. O Hulk é o mais forte que existe. Seu físico irradiado por radiação gama lhe dá potencial de força infinita, invulnerabilidade e um fator de cura que está no mesmo nível de Wolverine. Fanático é fortalecido pelo deus das trevas Cyttorak, recebendo força titânica, invulnerabilidade e o poder de não ser parado quando ele começa a se mover. Os dois tiveram muitas batalhas, mas é difícil escolher um vencedor claro entre eles. O poder do Fanático pode não ser tudo o que parece, mas há esperança. O poder do Fanático vem de Cyttorak, um antigo deus das trevas. Cyttorak foi adorado pelos humanos da antiga Terra como um deus e um demônio. Cyttorak recebeu vários nomes ao longo dos anos: o Senhor do Esquecimento, o Mestre da Tempestade Furiosa e Cyttorak, o Destruidor, e vem da dimensão Carmesim. Os fãs de Doutor Estranho se lembrarão do nome de Cyttorak do feitiço Crimson Bands of Cyttorak, que Doutor Estranho usa para capturar seus inimigos. Cyttorak participou da aposta da Octessência com Vatoon, Valtor, Baltak, Farala, Icon, Krakan e Hagador 1000 anos atrás. Cada um deles criou um artefato que criaria avatares do primeiro humano que os tocasse, e Cyttorak fez a joia Carmesim, colocando em um templo na Coreia e deixou um demônio para protegê-la. Esses avatares lutariam entre si até a morte, restando apenas um para governar a Terra. No entanto, isso nunca aconteceu. Um grupo de monges poderia convocar Cyttorak para a Terra, mas eles apenas capturaram seu aspecto destrutivo. Dois mágicos rivais foram capazes de selar esse aspecto na joia Carmesim, que desempenharia um papel em seu futuro e no de Fanático. O avatar de Cyttorak pretende ser o mais destrutivo possível. O primeiro Fanático foi um coreano desconhecido que destruiu sua aldeia, mas pouco mais se sabe sobre ele. Este evento fez com que todos ficassem longe do templo de Cyttorak. Quando eles começaram a adorar em outros lugares, Cyttorak pegou um dos residentes, Jin Taiko, e fez dele o Fanático, ordenando-lhe que destruísse todos os que estivessem próximos. Taiko recusou e saiu em busca de alguém que fizesse isso. O próximo Fanático conhecido é Caim Marco, que encontrou o templo de Cyttorak enquanto servia na Coreia. Caim lutou contra Jin Taiko, matando-o e se tornando Fanático. O tempo de Marco como Fanático foi tipificado pela destruição que ele causou, o que quase certamente se deve aos aspectos destrutivos de Cyttorak na joia Carmesim. Cyttorak quer que o Fanático destrua, não proteja. Parece que toda vez que Fanático se torna um herói, seu poder diminui porque o aspecto de Cyttorak dentro da joia é destrutivo. Cyttorak quer que Fanático destrua coisas. Essa é a razão por trás da existência da joia Carmesim. Cyttorak quer que seu avatar cause destruição sem fim, então seu poder diminui sempre que Marco se torna um herói. Esta é a principal razão pela qual Caim caçou as armaduras e artefatos criados por Cyttorak em sua série de 2020, para encontrar uma maneira de acessar o poder de Cyttorak sem ser mal. Marco está prestes a se juntar à mais nova iteração dos X-Men do Ciclope, então há uma boa chance de que, combinado com seu recente tempo em Krakoa, tenha diminuído seu poder. No entanto, isso não significa que não haja esperança para o nível de poder do Fanático. Colossus tornou-se o anfitrião de Cyttorak por um tempo depois que Fanático se tornou um servo da própria Serpente do Medo. Cyttorak estava feliz com a destruição que Fanático estava causando, mas Fanático não o servia mais. Colossus conseguiu obter a joia Carmesim e se tornar o novo hospedeiro do poder de Cyttorak. Quando Colossus se tornou anfitrião de uma parte da Fênix, ele pediu a Cyttorak que o deixasse ir, mas o Deus das Trevas disse não.
Colossus estava constantemente entrando em batalhas destrutivas, algo que Cyttorak queria. Fanático passou tanto tempo se escondendo que nunca destruiu tanto quanto Cyttorak precisava. Como herói, Fanático sempre se controla na batalha, fazendo com que ele tenha menos acesso ao poder de Cyttorak. O que é interessante sobre a próxima era dos X-Men é que os humanos odeiam mutantes mais do que nunca, então Fanático lutará mais do que nunca. Cyttorak quer que Fanático cause o máximo de destruição possível, e ele é conhecido por se conter. No entanto, se ele puder abraçar seu lado destrutivo enquanto ajuda Ciclope e os X-Men a proteger os mutantes, ele poderá acessar o poder como nunca antes. Isso poderia torná-lo mais do que páreo para o Hulk. A Iniciativa Orquídea, o grupo antimutante que tem sido o principal inimigo da nação mutante desde que foi fundada, finalmente atacou no momento em que a nova equipe X-Men deste ano estava sendo anunciada. Fanático foi um dos membros recém-anunciados desta equipe. A nova equipe dos X-Men foi massacrada quando Nimrod saiu da órbita em cima deles. Fanático sobreviveu a este ataque e imediatamente foi atrás do Sentinela. No entanto, Nimrod levou Fanático para o depósito de lenha, espancando-o de uma forma quase perfeita. Este foi um momento bastante chocante para os fãs de longa data dos X-Men. Por um lado, Nimrod é o sentinela mais poderoso já criado. As unidades Nimrod enfrentaram os X-Men mais poderosos e sobreviveram para contar a história, mas os Nimrods também têm uma vantagem por terem campos inibidores de mutantes, que lhes permitem nerfar o poder mutante. Então, uma unidade Nimrod atacando alguém como Colossus faz sentido. Colossus é uma potência física, mas Nimrod pode mexer com seus poderes. O mesmo não pode ser dito do Fanático. O poder mágico de Fanático pode ter desaparecido com o tempo. O poder do Fanático é de natureza mística e, embora a Iniciativa Orquídea tenha feito experiências com armas e agentes místicos, magia e robótica geralmente não se misturam. Em nenhum momento foi estabelecido que Nimrod possa inibir o poder místico, especialmente aquele concedido por um deus como Cyttorak. Então, a única explicação é que, de alguma forma, Orquídea fez o mais novo Nimrod com um nível de poder até então nunca visto nas construções mecânicas da Marvel. De acordo com o sistema de classificação de força mais comum usado no conteúdo paralelo da Marvel, Fanático sempre foi nível 100, o que significa que ele pode levantar mais de 100 toneladas. Fanático também derrotou o Hulk em mais de uma ocasião, então colocar seu nível de força bem acima de 100 toneladas não seria exagero. De alguma forma, Nimrod era mais poderoso do que isso e poderia nocautear Fanático com alguns golpes. A única outra explicação é que o poder do Fanático ficou muito mais fraco do que antes, o que também não faz muito sentido. A última minissérie Fanático, de Fabian Nicieza, Ron Garney, Matt Milla e Joe Sabino, aparentemente fez Fanático ganhar mais poder do que nunca. A série ainda incluiu uma edição em que Fanático lutou contra o Imortal Hulk, uma das formas mais poderosas do Hulk. Fanático deveria estar no auge de seus poderes, mas sua batalha contra Nimrod não corresponde a essa expectativa. Tudo fica ainda pior pelo fato de X-Men, volume 6, #27, de Gary Duggan, Phil Noto e Clayton Covers, ter Fanático derrotado novamente por Nimrod, embora desta vez fora do painel. Para piorar a situação, Orquídea planeja roubar o poder de Fanático após executá-lo. Claro, a explicação mais fácil é que Gary Duggan, que também escreveu os quadrinhos Euphoria Gala, só precisava de uma maneira de tirar da mesa um personagem poderoso como Fanático e não se importava com o que os escaladores de poder pensavam. No entanto, isso abre um precedente para os criadores tornarem Fanático muito mais fraco do que era antes em quadrinhos futuros. O Hulk está no ápice agora. Enquanto o poder do Fanático está em declínio, o Hulk sempre foi poderoso, mas os últimos anos o levaram a um novo ápice assustador de algo nunca antes visto na Marvel Comics. O Imortal Hulk apresentou aos leitores uma encarnação incrivelmente poderosa do Gigante de Jade que poderia sobreviver até mesmo ao desmembramento. O Imortal Hulk até revelou a forma final do Hulk, um monstro titânico espacial, uma criatura tão poderosa que poderia destruir mundos com um único soco. Hulk, volume 5, apresentou aos leitores uma nova e poderosa forma de Hulk que viajou pelo multiverso e derrotou Thor, que havia sido atualizado com poder Gama. O Incrível Hulk, volume 4,
É sobre o Hulk lutando contra um monstro Lovecraftiano despertado pelo Ancião, um monstro ligado ao Ambi-Lowell, o antagonista central do Hulk imortal. Essas séries provam que o Hulk está no auge do poder há algum tempo. A minissérie do Fanático de 2020 aparentemente tornou o Fanático mais poderoso do que nunca. Durante a corrida, Fanático elevou o poder de Cyttorak a novos patamares, forjando uma armadura mais poderosa com artefatos movidos por Cyttorak. Isso deveria ter estabelecido o Fanático como uma das maiores potências da Marvel, mas infelizmente não foi o caso. Embora Nimrod seja certamente poderoso, a maneira como Caim Marko foi retratado recentemente o pinta como um Fanático muito menos poderoso, que o atual Hulk da Marvel não teria problemas em derrotar em uma revanche. O Hulk é um dos personagens mais fortes da Marvel. Ao observar o poder do Hulk, fica evidente que sua força é quase ilimitada. Bruce se torna mais poderoso à medida que sua raiva aumenta, tornando-o potencialmente imparável. Isso ficou bastante claro durante a Guerra Mundial Hulk, onde o poderoso monstro liberou sua raiva justamente sobre o universo Marvel. O furioso gigante de Jade demoliu quase tudo ou qualquer um que ousasse ficar em seu caminho, abrindo um caminho de destruição. De certa forma, o Hulk é mais ameaçador do que o Fanático devido à sua resistência a ataques físicos e psíquicos. O vilão dos X-Men é frequentemente derrotado por ataques psíquicos. Por outro lado, o Hulk enfrentou as habilidades mentais do Professor X durante a Guerra Mundial Hulk. Provavelmente, isso ocorre porque o cérebro de Hulk tem tantas alterações separadas que nenhuma pessoa pode dominar todas elas. Isso torna o Hulk quase impossível de controlar. No entanto, embora o Hulk tenha um poder quase ilimitado, ele ainda não possui um poder cósmico verdadeiramente imparável. O Fanático é virtualmente imparável. A força absoluta do Fanático é difícil de medir. Assim como o Hulk, é quase impossível calcular, já que nada parece pesado demais para ele levantar, e seus socos podem causar terremotos e mudanças nas placas tectônicas. No entanto, como mencionado anteriormente, o Fanático é vulnerável a ataques psíquicos, especialmente quando despojado do seu capacete protetor. Um dos elementos que torna o Fanático verdadeiramente perigoso é que ele não é um mutante. Caim Marko é um humano escolhido para ser o avatar de Cyttorak que determina o quão forte seu avatar pode ser. Cyttorak pode conceder ao seu avatar todo o poder à sua disposição, aumentando a já impressionante força e poder do Fanático para níveis quase cósmicos. Com força total, Fanático quase matou Thor em Thor #17 de 1999. O Fanático é fisicamente indestrutível e extremamente poderoso, mas seu maior poder é a imparabilidade. Assim que Caim Marko começar a se mover, nada poderá detê-lo. Heróis como o Homem-Aranha só conseguiram desacelerar o Fanático, uma vez que o vilão ataca, nem mesmo a imensa força do incrível Hulk consegue detê-lo. Quando aprimorado pelo campo místico concedido aos avatares de Cyttorak, Fanático é virtualmente imune a danos. Embora esse campo possa ser removido por Cyttorak, nenhum dano pode ocorrer ao Fanático quando ele recebe todo o poder do avatar de Cyttorak. Isso faz com que a força do Hulk não seja um fator importante na batalha contra o Fanático. Fanático enfrentou o Gigante de Jade durante a Guerra Mundial Hulk. O Vingador lançou um ataque contra o Professor X. Enquanto muitos X-Men poderosos desmoronaram sob o poder do Hulk, o Fanático suportou tudo, nunca caindo nas mãos do Golias Verde durante o evento. Porém, a força de Caim Marko não foi suficiente para se igualar ao seu oponente, então ele se entregou totalmente a Cyttorak, tornando-se seu avatar puro. Depois que isso aconteceu, a luta ficou mais equilibrada. O Destruidor de Mundos Hulk e Fanático trocaram golpes devastadores em uma demonstração épica de poder bruto. No entanto, o Hulk ainda poderia vencer empregando uma estratégia inteligente. O Destruidor de Mundos Hulk deixou o Fanático ganhar impulso, apenas para sair de seu caminho e evitar o contato. No entanto, esta vitória não ofereceu uma conclusão clara sobre qual combatente era o mais poderoso. Fanático quase matou o Hulk, em Incredible Hulk #402, de Peter David, Jean Dulcema, Mark Farmer, Steve Buxelato e Joe Rosen. O Fanático quase espancou o Hulk até a morte. A edição apresentava as duas potências trocando golpes repetidas vezes. Em uma reviravolta chocante, o Fanático finalmente derrotou o Hulk até deixá-lo inconsciente com os punhos nus.
Se não fosse pela intervenção do Caveira Vermelha, é lógico que Fanático poderia ter conseguido matar seu oponente. O Hulk é transformado em uma arma furiosa, trabalhando com Fanático para derrubar os Vingadores. No entanto, o Gigante de Jade finalmente recuperou o controle e rapidamente derrotou Fanático. No entanto, Caim Marco não foi tão espancado, mas pego de surpresa com um soco. Os dois lutadores lutaram além desses encontros, mas essas lutas estabelecem alguns fatos concretos. O Hulk pode ser dominado pelo Fanático. O Hulk não consegue parar o Fanático de forma consistente, e o mais importante, a força do Hulk, mesmo no máximo, não pode prejudicar o Fanático em sua potência máxima. Dados todos esses fatores, parece que nada pode realmente parar o Fanático, nem mesmo o incrível Hulk.